Gente, tudo bem com vocês? Gente, você já sofreu por amor? Eu acho que todo mundo, né? Eu, pelo menos, já sofri por amor 10 vezes. Já teve pelo menos uma desilusão amorosa? Todo mundo, né? Mas e quando, além de ter levado isso, né, ter a desilusão amorosa, ainda levou um golpe no coração? A pessoa também é vítima de um golpe na conta bancária, gente. Hoje você vai conhecer histórias de mulheres que viram o príncipe encantado se transformar em sapo e estelionatário, né? Olha que loucura isso. Olha só o que vai rolar no programaço de hoje e tá mais comum do que parece. Coloca aí. Você já ouviu falar em estelionato sentimental? A grande maioria das mulheres que caem em golpe do amor, do coração, são mulheres que sofrem de dependência emocional. Hoje no Super Pop você vai conhecer histórias de mulheres que foram vítimas do golpe do coração. Eu emprestei dinheiro, não foi tudo de vez, foram aos poucos. Depois teve empréstimos, né? Ao todo? No meu nome. Está em torno de 360 mil reais. Em dinheiro. Tá vindo penhoras no meu apartamento. Eu parei de ir. Desculpa. Eu quero pedir socorro. Que as pessoas, sabe, as autoridades entrem com providência. Rosana perdeu mais de R$ 1 milhão. Eu não convivi só com o inimigo, eu convivi com o bandido. Quando eu fui ver, o buraco foi grande. Foi mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão? Mais de 1 milhão. E a história do homem que vivia com uma garota, mas aplicava golpes em outras mulheres. Pior é a dor psicológica, né? Que a gente sofre, porque a gente apresenta dentro da nossa casa uma pessoa que a gente ama. O Super Pop está imperdível. E agora eu vou apresentar os meus convidados. Nossa, eu tava com saudades dela. Eliana Passarelli, promotora de justiça. Tudo bem, Eliana? Tudo bem, Lu. Obrigada. Eu vou falar boa noite para Marilene Cade. É isso, Marilene? Marilene, tudo bem? Tudo bem, Lu, um prazer estar aqui com Bem-vinda. você. Você é Agradeço psicóloga de muito. plantão hoje. Isso, adoro estar aqui com você, com seu público, com todos vocês. Obrigada pela presença. E a gente está com a Nina Moreira, ela tem 51 anos, relacionou-se 12 anos com um homem que deu um prejuízo de mais de 360 mil reais. Como assim? Vocês ficaram juntos por 12 anos, ele era marceneiro, é isso? Isso, marceneiro. E aí ele veio com uma história que você Isso. que ele queria que você ajudasse a montar uma empresa. Normal Isso. também, quando a pessoa está se relacionando, a gente quer ajudar o outro, né? Verdade, Lu. Ele era carinhoso em casa. Sim, justamente isso que me apegou, né? Eu me apeguei a ele por isso. Começamos a namorar. Logo depois eu perdi a minha mãe. E ele já queria casar. E eu assim, não, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar, né? O relacionamento eu fui conhecendo aos poucos. Aí depois eu vim saber de algumas coisas que eu desisti do relacionamento. Eu desisti completamente. Mas ficou 12 anos. Não, antes. Tá. Só que quando eu fiquei sabendo de algumas coisas, eu já tinha emprestado dinheiro, já tinha investido. Eu fui fiadora dele para a empresa que ele abriu. Ele não tinha fiador, eu fui fiadora, né? Me fala os fatos. Quanto que você emprestou para ele? Eu emprestei dinheiro, não foi tudo de vez, foram aos poucos. Depois teve empréstimos, né? Ao todo? No meu nome. Está em torno de 360 mil reais. Em dinheiro. Sim. E os carros? Os carros da empresa que ele comprava, mas ele não colocava no nome da empresa. Ele já tinha me colocado de sócia, mas dizendo que era como garantia. Certo. Né? Aí me pôs de sócia, que eu ia ter participação da empresa. Nunca recebi nenhum plorabole, nunca recebi um centavo. Ele simplesmente me usou meu nome, né? O meu dinheiro. E na época, quando eu tinha um relacionamento com ele, ele tinha um relacionamento com uma mulher durante 4 anos, eu não sabia. Mantendo essa mulher, que agora é atual, a mulher dele, né, está com ele, e sempre fez parte de toda a tramóia, né? Sempre fez parte. Ela ajudava ele a dar o golpe? Sim, porque um ex-funcionário conseguiu pegar o celular dele, printou conversas dela com ele, né? Tudo que acontecia na empresa, ele passava para ela. Eu não participava da empresa, eu sempre trabalhei. Eu vim saber de tudo. Quando eu soube de tudo, meu Deus, a empresa já tinha falido. Vocês estavam morando juntos?
Estava com ele, sim. E não tinha, então, você estava, então, como é o nome disso? É um relacionamento, é um tipo... Cheguei a conviver com ele, mas... É união estável, não é? União estável. Só união estável mesmo. Porque, assim, eu sou cristã e nunca aconteceu realmente, doutora... Eliana, ou a doutora? Então, nunca aconteceu de fato nada, entende? Como assim? Eu não entendi. Eu sempre me guardei para o casamento. Peraí, agora que eu entendi, mas você ficou 12 anos com ele e você está dizendo que vocês não transavam? Não. Não. Eu sempre me guardei para o casamento, eu sou cristã. Entendi. Eu namorei com ele, com o Anderson, eu ia casar. Quando eu descobri de tudo que ele fez, quando eu vim pouco tempo agora Não, saber eu não- do golpe, Sim. né, que eu levei, o golpe que eu levei, mas nunca tive realmente, de fato, nunca tive relações. Eliana, isso aí é novidade. A pessoa, ela namora, mas não tem sexo. Isso aí é uma união estável também? Mesmo se não... Por conta Não sei. da minha criação. Não estou te julgando, não, pelo contrário. É assim, é uma união estável, onde fica pré-estabelecido um acordo entre eles em relação à religiosidade dela. Entendi. Mas não muda em nada. Tá, Ele mas... queria casar, só Certo. que quando eu descobri algumas coisas, né, que eu não vou expor aqui a intimidade, Não. mas eu desisti, eu não quis mais casar. E agora? Ele sempre quis casar. Você era apaixonada por ele? No início, sim, eu me apaixonei. Foi o que me levou a emprestar o dinheiro, a ser fiadora da empresa dele. A empresa a qual eu nunca trabalhei, né, nunca recebi nenhuma prolabore, nada. E hoje Mas ele você ia deixou... dando dinheiro e não... Sim, eu sempre trabalhei Você no faz Centro o quê? Mandala, sou terapeuta. Quando caiu a sua ficha, que você já estava sendo enganada há um tempo? E quando eu fiquei sabendo que ele tinha um relacionamento com outra mulher, ele estando comigo, ele tinha um relacionamento de 4 anos com ela, mantinha ela, deu carro para ela. Com o seu dinheiro? Sim, com o meu dinheiro, porque eu sempre... Olha, ele pegou cartão meu de um banco que eu não trabalhava. Eu só tinha conta. Ele fez abrir essa conta. Agora, é interessante, né, Marilene, as pessoas caem, eu sinto assim, quando a pessoa está apaixonada ou está ali acreditando no relacionamento, demora para cair a ficha, né? Os sinais estão ali, a pessoa vai emprestando dinheiro, não vai voltando, quebra a empresa, não sei o quê. E realmente o coração parece que, eu não sei se é o coração ou você não quer acreditar, a pessoa vai deixando e vai acreditando e não vai... Assim, o que é isso? É porque está apaixonada? É porque não quer ver a realidade? É tudo isso, Lu. A grande maioria das mulheres que caem em golpe do amor, do coração, com esse tipo de golpista, são mulheres que sofrem de dependência emocional. São mulheres que geralmente vivem uma percepção distorcida da sua realidade. Entendi. Elas vivem com um homem idealizado, não o homem real. Eliana, isso é muito comum, né? E existe um espaço na lei para esse tipo de golpe? Porque a mulher cai mesmo. Estelionato, né? Muito franca, direto ao assunto. Estelionato. Agora, é interessante aqui no caso dela, né, da Nina, ela fala em outro relacionamento que ele tinha. Mas veja, o relacionamento que ela tem não é um relacionamento afetivo, no sentido... Quer dizer, o juiz vai considerar a união estável, né? Na verdade, o que eu acho que o juiz vai considerar é uma sociedade de fato, Porque... e não de direito. Uma sociedade no sentido comercial. Agora, quanto ao fato dele ter uma mulher, uma companheira, enfim, isto não poderá caracterizar a traição. Agora, é interessante, Eliana, porque é um estelionato psicologicamente muito difícil, né? Porque a pessoa está ali, ela pode ter emprestado dinheiro, ela pode ter feito tudo isso. Era como se ela fosse refém de uma situação. E a mulher está dentro de casa, muitas vezes cai mesmo, né? Eu acho que eu sei que o estelionato é uma coisa que abrange assim, muito espaço nessa questão. Mas pensa, ela está casada, ela está ali, ela está junto. Então, mas ela não estava casada. Não estava mesmo. Né? Não Só tava. namorava com ele? Sim, e Chegou também a morar. não tinha relação carnal, assim. Não, nada. Então, eu acho que
Como é que ele está hoje de situação? Ele abriu uma outra empresa no nome de outra pessoa e, inclusive, o meu advogado ali ele descobriu. Ele abriu outra empresa com todos os maquinários. Eu fui para a Bahia com medo, né? Porque eu fui ameaçada. Com os maquinários É. que a senhora era sócia. Sim, sim. Então, então que desculpe. sociedade é essa, doutora? Eu viajei. Quando eu voltei, ele pegou todos os maquinários. Tinham 14 carros na empresa. Eu consegui com um ex-funcionário essa documentação. E os carros, alguns ele colocou o nome de outras pessoas, outros ele vendeu. E ele já montou outra empresa no nome de outra pessoa, está trabalhando, está recebendo. E as dívidas, o meu celular não para. Vem cá, mas se ele Entendeu? quebrou a sua empresa, vai quebrar outra também? Porque não é Então, brilhante esse negócio. Eu nunca mudei o número do meu celular, sempre continuou o mesmo. Ele já mudou várias vezes. Depois que você viu que ele já não era flor que se Sim, cheire, sim. você que se cheirasse, né? Você, flor que se cheirasse, você continuou emprestando dinheiro para ele? Não mais. E eu tenho todas as mensagens, inclusive o meu dedinho aqui, ó, ele quebrou. Você está falando, ele te agrediu? Sim, ele quebrou esse dedo meu porque ele descobriu que eu estava gravando. Porque como é que eu falava para ele, eu vou denunciar você. Ele falava, como que você vai denunciar? É a minha palavra contra a sua. E aí minha prima disse, olha, começa a gravar. E eu comecei a gravar. Ele pegou esse celular, ele quebrou. Só que muitas coisas eu enviava para minha prima. Então eu tenho como provar. Eu tenho áudios dele, eu tenho filmagens, consegui filmar. Eu mudei para o meu apartamento. Antes de fazer os móveis, do jeito que estava, só pus o piso para ter segurança, porque até a minha casa, ele arrombou a minha casa, arrombou a porta da minha casa. Ele me ameaçou, queria que eu assinasse mais folhas de cheques, e eu estava desesperada. Eu resolvi ir para a Bahia. Quando eu voltei da Bahia, ele tinha levado os carros, ele tinha levado as máquinas, né, sumiu, e deve o galpão, o qual eu fui fiadora. E esse galpão ele está devendo mais de 100 mil reais. Por conta disso, está vindo penhoras no meu apartamento. Eu parei de... Desculpa. Não. Eu fiquei sem condições de atender os pacientes. Até brigadeiro fui fazer para pagar minhas contas. Nossa. E assim, só Deus sabe o que eu tenho passado. Mas eu creio, doutora, na justiça de Deus. Eu creio na justiça do Brasil. Eu quero pedir socorro. Que as pessoas, sabe, as autoridades entrem com providência. Eu tenho meu celular, eu dou como quebra de sigilo. A mulher dele atual, eu fui perseguida na estrada. Você deu queixa pela agressão? Eu dei queixa da agressão, eu tenho a minha mão Isso é engessada. considerado lesão grave, inclusive. Eu- Nem lesão leve. Tá aqui, ó. Eu preciso fazer uma cirurgia. Eu tenho fotos com a mão engessada. O meu cabelo, eu perdi muito cabelo. Eu tenho fotos, agressões do braço, porque ele me agrediu para que eu Mas deixa eu- assinasse documentos. Deixa eu fazer uma pergunta, Nina. Você já representou contra ele? Já o processo está Eu andando? não consegui representar a doutora não. porque ele me ameaçou. Foi quando eu viajei. Daí eu constituí um advogado, doutora. Então, vamos prender esse cara? Doutora, ele me ameaçou, por isso não representei, eu viajei. Tem que representar. Enquanto você agir dessa forma, ter esse medo e não representar, você vai ser refém deste... Bom, Cidadão. desse Isso, cidadão. inclusive o delegado, doutor Marcos, lá em Itatiba, ele disse, Nina, você tem que representar Tem essa que queixa. representar, lógico, Tem pelo que amor de representar. Você não fez corpo de delito? Eu fiz exame de corpo de delito, eu tenho tudo. Você foi ameaçada depois disso tudo? Sim, Então, desculpe. ele disse que se eu representasse a queixa, eu tenho foto das agressões, eu fiz exame de corpo de delito, e ele disse que se eu representasse a queixa, que eu ia amanhecer com a boca cheia de formiga, no outro dia desculpa, eu viajei. Isso não é nem ameaça, isso se chama coação no curso do processo. É um crime muito mais grave de ameaça e passível de prisão preventiva. Então, eu sei que a senhora não é obrigada a saber de tudo isso, mas eu acho que a senhora tem que procurar imediatamente o promotor de justiça da sua cidade, não é nem o delegado de polícia, e narrar tudo isso, porque alguma medida extrema em sua proteção tem que ser tomada. Claro. Né? E
Eu procurei o advogado das causas trabalhistas, Por que trabalhista? porque E ele tem ações, né? ações, e eu fui obrigada a ir em uma dessas ações. E eu disse, eu não vou. Ah, você é sócia, você tem que ir. No dia eu passei mal, e o advogado falou com o juiz, ela tem um apartamento. O juiz, eu não posso fazer isso com ela, porque eu estava tão desesperada, doutora, porque eu fui até sem advogado para contar a situação ao juiz. Eu disse, meu juiz, o meu advogado é Deus. Quando eu cheguei lá, o doutor Jorge, o juiz, ele me recebeu muito bem. Contei, ele disse, você tem que constituir um advogado. Lógico. Eu constituí um advogado. E esse advogado, por sinal, é pastor. Eu confiei, eu acreditei. E ele só fez me prejudicar mais. Eu tenho como provar tudo, doutora. Eu tenho tudo. Hoje a senhora tem advogado? Tem, né? Porque a Tenho, senhora estou acabou de ali com o falar. doutor Nada, em Porto. Doutor Nader, boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença. Ela falou que ela colocou no Facebook, estelionato sentimental, apareceu você. Tem muitos casos assim? Olha, tem bastante mesmo. Diariamente, várias pessoas, homens e mulheres, me mandam mensagens perguntando o que pode fazer, qual a dica, qual o primeiro passo que deve ser tomado. Então, assim, eu criei essa página justamente para dar esse suporte, ajudar quem não tem ajuda nenhuma. Sim. E no caso dela, no caso da Nina, como que a gente pode ajudar? O que tá acontecendo agora? Porque ela falou que ela nem representou contra ele? O que aconteceu, né? Ela havia constituído um advogado num outro momento e ele não tomou as providências cabíveis, né? Até o presente momento. Como eu estou assumindo o caso dela, assumi na semana passada, eu vou dar as providências necessárias, seja na esfera civil e na esfera criminal também. Bom, Nina, muito obrigada. Eu desejo a você coragem. Obrigado, Lu. Tem que sair do medo e partir pra ação. Obrigado, Lu. Um beijo. Obrigado, Melhora, querida. viu? Obrigado. Gente, difícil, né? Porque a pessoa vai se envolvendo e quando vai vendo, o negócio já está lá e aí pronto. E sofre, né? Porque a gente se sente roubada não só em dinheiro, mas eu entendo assim a questão sentimental. E agora a gente vai conhecer mais uma vítima de estelionato sentimental. Parece que é bem comum isso, viu? Ela passou mais de 5 anos até descobrir que ela estava dormindo com o inimigo. Coloca aí. Ela é empresária, casou 3 vezes e foi traída pelos 3 maridos. Eu fui traída pelos 3 maridos. Um dos meus maridos, por exemplo, me traiu como empregada, enquanto eu ia trabalhar. Só descobri também depois da separação. Além disso, né, eu tive uma traição que, para mim, e a gente não sei te dizer o que é pior, que mexe com o seu emocional e com o teu financeiro, na verdade. E, então, eu tive um dos meus maridos, tá? O que aconteceu? Ele me roubou mais de 1 milhão. O golpe financeiro começou quando Rosana decidiu colocar o então companheiro para trabalhar dentro de sua empresa. Dinheiro que sai da conta, pagamentos que era para fazer e não eram feitos, pessoas que vinham atrás de mim dizendo de pagamentos que não foi feito, eu digo, não, mandei fazer sim. Aí quando eu chegava até o financeiro, que no caso, essa pessoa, aí eu perguntava e dizia que não, foi feito sim, pode deixar, amor, que eu vou resolver. Quando eu chegava lá, não estava resolvido. Então eu tive assim, situações que foram acontecendo, que tirava o dinheiro da minha conta, que não fazia, que eu dava para fazer os pagamentos e não fazia. Com isso, a coisa foi crescendo absurdamente. Quando eu fui ver, já era. Ela decidiu não denunciá-lo com medo do que pudesse acontecer. E eu, como eu tenho filhos, como eu tenho família, então eu realmente fiquei muito preocupada de pegar e ter esse tipo de atitude, acionar a polícia, a delegacia, para poder acontecer algum tipo de covardia. E agora a gente assistiu a história da Rosana Menezes. Ela também foi vítima de estelionato sentimental. Passou 5 anos até descobrir que estava dormindo com o inimigo, como a gente falou, né? Eu vou falar boa noite para ela. Tudo bem, Rosana? Oi, minha querida. Bem-vinda. Tudo ótimo. Obrigado novamente por estar aqui, tá? Obrigada pela presença. Você foi casada quantas vezes? Eu já 3 vezes. Gostou? É bem interessante, né? Desde o momento que não deu golpe na gente, não é ruim a gente tentar, né? Mas deram? Sim. Os Sim. 3? Todos os 3. Não só isso, como fui traída, né? Por todos os 3. Esse último homem que você se relacionou, você era casada? Eu vivia com ele, não era casada no papel, tá? Por quanto tempo? Foi mais de 5 anos. Chegou uns 6 anos. Certo. E começou com tudo lindo, maravilhoso, daquele jeitinho. Exatamente. Quando eu fui ver,
O buraco foi grande. Foi mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão? Mais de 1 milhão. Mas como assim? Eu perdi um negócio meu estruturado, né? Que eu tenho outros negócios também. Perdi esse negócio estruturado. É que eu falo sempre, Luciana, às vezes a gente não tem tempo e deixa na mão É verdade. por confiar. Qualquer negócio, não é verdade? É verdade. Aí quando você vê, quando você começa a desconfiar, É verdade. o rombo tá grande. O problema é que a pessoa vai assinando, não lê. Você fazia isso? Não só assinei, como também falsificou a minha assinatura. E ele ficou te roubando esses 5 anos? Mais 5 anos. Você prestou queixa? E eu vou te ser sincera a você. Eu procuro hoje, e procurei fazer, o que eu indico para todas as mulheres, se reinventar. Porque tem coisa que não vale a pena. Eu tenho filhos, você está entendendo? Eu descobri coisas que eu não imaginava. Eu não convivi só com o inimigo. Eu convivi com bandido. Gente, você não sabia? Não. Eliana, de novo, eu acho que ela também não prestou queixa, não. Eu tô sentindo uma vibe aqui que Não. Mas eu realmente, eu vou dizer a você, e não muda um ponto, uma vírgula do que eu estou falando. Existem situações diferenciadas. Cada caso é um caso. Sim. Eu sou empresário de grande porte, né? Eu tenho uma história. E aí eu fui dar uma oportunidade para X pessoa. Essa X pessoa se aproveitou. O que eu fico me questionando é o seguinte, mesmo sendo enganada, você ainda tinha lucro na empresa? Não, eu perdi minha filial. A pessoa conseguiu falir a minha filial. Quando eu descobri, já foi tarde demais. Por quê? Por trabalho, por eu ser pública, e viajar, e tal. Eu tenho uma loja me deu um shopping, já há mais de 17 anos que eu estou no mercado. Então, assim, eu tive que ir lá tomar conta, quando eu fui ver, já foi. Eu tive que simplesmente perder. Tudo que eu tinha lá, para você ter uma ideia, eu estava com dívidas dessa empresa, e falo de verdade, porque eu consegui, com os fornecedores, renegociar, por ter muito crédito no mercado, se vai fazer 2 anos só. Eu consegui me livrar de todas essas dívidas, que até na mão de agiota eu tive que entrar. Marilene, interessante que os dois casos têm uma coisa em comum. As duas têm esse fator de não querer entrar contra o estelionatário. É porque tem a parte sentimental envolvida, você talvez se sinta, vamos dizer assim, um pouco, eu não estou falando que é isso, está um pouco culpada, porque acreditou, estava emocionalmente envolvida, porque não é um caso normal de estelionato, né? Então, talvez a mulher se sinta, tipo, como que eu pude acreditar? E é muito tempo, né, Lu? Será que eu não vi? A mulher sempre, a mulher tem esse lado, né? Como é que eu não vi isso? Como é que eu fui cair nisso? Uhum. Então, mas aí você me parece uma mulher, assim, me parece muito, vamos dizer assim, boba, não. Você tem uma cara de espertinha. Nunca fui boba. E como que fez isso? Então, eu vou te falar a realidade, como eu falo para todos, né? A minha palavra é uma só, eu não oscilo. O que acontece, Luciana? Às vezes a gente, por não ter tempo, coisas passam e você desconfia e deixa por menos. Eu consegui superar isso até 2 anos, há 2 anos, o máximo é muito, eu consegui sanar, eu cheguei a entrar. Onde ele está agora? Oi? Onde não ele me tá? interessa, assim, de verdade. E eu tenho que me superar, eu tenho que me reinventar, foi o que eu fiz, eu perdi essa minha filial, a minha titular até hoje está lá, no shopping, há mais de 17 anos. Hoje eu vou lançar agora um novo produto, estão entendendo o que eu estou falando aqui? E você tem que deixar... cara, eu de verdade... Você preferiu se... Eu sou muito de verdade. Eu sempre, tudo que eu já vivi na minha vida... Você prefere ir para frente? A minha biografia vai ser lançada agora ano que vem. Então, assim, eu prefiro assim, não é dizer assim, nossa, está sobrando, não é isso. Você passou... Não adianta você ficar se remoendo. Acabou. Agora, tem gente que pode. Eu sei que a senhora vai me dizer isso, com todo respeito. Vai dizer assim, não, tem que fazer. Claro que tem que fazer. Eu também assisto TV e falo, gente, tem que fazer. Só que existem situações, Cada um sabe, não tem aquela verdadeira assim, o verdadeiro covarde, ele fica abaixo da cova. Quando você é sozinha, Luciana, é uma coisa. Quando você tem filho, outra coisa. Eu não estou aqui, gente, para ninguém seguir os meus conselhos. Eu estou falando de Rosana Menezes. Sim. Eu passei por isso. Não foi fácil, e quando eu descobri outras coisas obscuras, eu preferi, de fato, me reinventar e recuperar. Eu não gosto nem de ouvir falar no nome dele. Você se relaciona com alguém? Hoje eu estou namorando uma pessoa que é muito bacana, 38 anos,
É empresário, não tem nada a ver com o meu ramo. Era isso que eu ia É falar, não vai ser seu também. sócio, né? Não vai Não, ser tem outro sócio, não. hortifruti, é Pelo outra amor coisa. de Deus. E outra coisa. Nem você Vi- sócia dele, Não, né? mas eu nunca fui sócia de ninguém na minha vida, filha. Eu sempre dei oportunidade. Então você não vai dar oportunidade nenhuma. Não, mais. oportunidade agora, sabe o que eu dou? Sabe qual é a vida? Ficar com você só. Ó, ficar comigo, quer sentar De para levar comer pra e beber, jantar. Isso. a carteira eu nem levo. Isso mesmo. Tá Certíssimo. certo. Vamos viajar? Quer viajar com a Zona Menezes? Então você vai pagar a viagem. Olha só. Ó, aconteceu alguma coisa. Gente, faz aí a transferência para mim. Eu tô, né? Na verdade, para ver, tem que fazer. Hoje, a gente aprende a ser assim, a se valorizar. Não foi que eu me desvalorizei, não, Luciano. Eu simplesmente quis ajudar. O que eu acho, Eliana, é que essas mulheres, elas, no caso dela, ela resolveu ir para frente, né? Não quis ficar gastando energia, tempo, dinheiro em advogado. Eu acho que, no caso dela, ela acha que é melhor continuar a vida do que ficar sofrendo e remoendo. Agora, o homem não faria isso, não, imagina. Se leva um golpe. Porque a mulher fica com medo, né? Então, mulher porque a tem mulher... Marilene pode falar melhor que eu, né? A mulher é sempre a relação mais fraca, né? A hipossuficiente de uma relação. Agora, Marilene, o Lu, medo, né, da mulher, você viu que ela falou várias vezes, eu tenho filhos. Então a pessoa acaba ficando. A pessoa fica com medo. Agora, Lu, esse teu programa vai ajudar muita gente, porque você vê que, mesmo tendo uma condição financeira muito boa, sendo muito inteligente, isso não protege da pessoa cair num golpe. Porque o golpista, ele é sempre mais... ele está na frente, Manipulador, exatamente. né? Então, é que sirva de lição. E essas mulheres que se apaixonam, que se entregam, que confiam, que dão um voto de confiança. Tá tudo certo, só não dá o às dinheiro. vezes entregam, mudam toda a vida, se mudam para outro lugar, dão todo o dinheiro que têm, achando que vai ter um retorno, né? Porque ele trata bem, porque ele é isso, ele é aquilo, cai nesse golpe. Então, o seu programa vai ajudar muita gente, porque isso vem aumentando muito. Bom, difícil, né? Mas olha, boa sorte para você. Eu tenho certeza que você vai se cuidar. Me parece uma mulher muito forte. Agora eu vou falar dela que descobriu que seu namorado praticava golpes em outras mulheres. Não nela? Olha só a história da Jéssica Dias. Coloca aí. Meu nome é Jéssica Dias, tenho 24 anos. Fui enganada pelo meu namorado depois de 2 anos de relacionamento. Meu namorado me mantinha por conta de golpes que ele aplicava em outras mulheres. Ele mantinha um relacionamento com uma mulher que dava dinheiro para ele. Descobri que ele tinha outros casos, foi casado várias vezes e até a idade ele mentia para mim. Bom, e agora nós assistimos a história da Jéssica Dias. Ela namorou por 2 anos com um golpista. Ele inicialmente bancava ela quando foram morar em Portugal. E aí ela descobriu o pior. Ele dava golpes em outras mulheres. Boa noite, Jéssica. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Jéssica, você se relacionou por quanto tempo com o golpista? Foram praticamente 2 anos. Vocês se mudaram para Portugal? Sim, na verdade nós fomos em uma viagem. Sim. E acabamos gostando muito de lá. E ele começou a inventar umas histórias, porque supostamente ele era engenheiro e tinha uma obra que ele foi contratado para poder construir, né? Para levar a obra adiante. Supostamente ele não era engenheiro? Não, Tá não vendo? era. Tem que fazer o que a Eliane falou. A Eliana, você tem que pegar o documento, já levantar tudo. Ele não era engenheiro? Não, não era engenheiro. Não tinha obra? Não tinha obra, não tinha nada, na verdade. Ao contrário, ele era uma pessoa super carinhosa, super dócil, conhecia todo mundo, se dava bem com todo mundo. Fofo, amorzinho. Um amorzinho. E conforme a gente estávamos em Portugal, e eu comecei a desconfiar de umas ligações. Começou a receber umas ligações esquisitas, não, né? Ele falava com uma suposta secretária. Sim. Que mais pra frente eu descobri que a secretária dele era a ex-mulher dele. Sim. Que estava com ele fazia uns 7 anos. Tava ainda? Tava. Ela não... O tempo que ele sumiu era o tempo que ele estava comigo e que ela estava tentando descobrir onde que ele estava. E ele Sumiu dizia... 2 anos? Sumiu 2 anos, não. Na época eram 7 meses. Porque ele a viu, né? Estando comigo, ele a viu ainda. Um tempo. Gente... Desculpa, eu tô rindo a cara, né? A cara da Eliana. A Eliana assim, ó.
Como é que ele some 7 meses e a mulher está perguntando onde é que está meu marido? Então, ele viajava muito, mas éramos mulheres, cada uma de um estado diferente. Nossa, gente, e aí? E aí, um dia, sem querer, não, né? Querendo, eu comecei a mexer nas coisas dele enquanto ele saía para as reuniões. Sem querer, querendo. E descobri que ele tinha 58 anos. Você também não sabia nem a idade dele? Ele dizia que tinha 42. Gente! E aí, a partir disso, eu já comecei a ficar um pouco não, né? Super com alerta. Medo, claro, porque eu não sabia a pessoa que eu estava lidando. Sim. Até que eu descobri o número de telefone da ex-namorada dele e quando eu coloquei no meu celular, apareceu a foto da secretária. Entendi. E então ele teve a brilhante ideia de abrir uma empresa e colocar o meu nome. Que foi quando a gente decidiu tirar a documentação de Portugal para poder morar lá. Certo. E dava para tirar assim fácil? E não. Aí ele abriu uma empresa para a gente poder tirar os documentos. Para morar lá. Mas que ele disse que ele ia fazer uma... Como se chama? Ele ia juntar a empresa dele daqui do Brasil com a de lá. Um caô só? Não, confusão. E aí eu acabei assinando esses documentos e até hoje, eu não consegui pegar de volta. O quê? Meus documentos. Quais documentos? De Portugal. Mas tipo o quê? Tudo que você tira lá, RG, CPF... Mas você virou residente de Portugal? Sim. E ele está com meus documentos. E a empresa estava no seu nome mesmo? Você assinou? Estava no meu nome junto com ele. Ele era o sócio-gerente e eu a sócia. Gente, mas isso pode virar uma bagunça. Uma bagunça. E quando que você largou dele? Eu consegui largar dele em março desse ano. Mas não é verdade. Desde novembro do ano passado eu estava tentando, sem fazer muita... Estardalhaço. Claro, Por porque quê? eu estava com medo. Medo do quê? Porque ele conhece muita gente influente. E qual foi o golpe que ele aplicou em você? Bom, ele pegou o meu carro para dar de entrada em um outro carro e sumiu. Os carros sumiram. Falo nada, não. Foi esse golpe que ele aplicou em mim. Você assinou a venda do carro? Assinei. Aí transferiu o carro e o outro carro não foi pro seu nome? Não, ele simplesmente Isso falou, acontece vou mesmo. levar o carro para arrumar, para ver as coisas que tem, tal, se tiver algum problema. O carro nunca mais voltou. Assim. E só teve problema, o carro sumiu. O carro sumiu. Mas você assinou a venda do carro? Eu assinei. E ele ficou com o seu passaporte? Ficou com meus documentos. Você teve que tirar uma segunda via? Ainda não consegui Como resolver é que isso. você saiu de Portugal? Não, para sair tudo bem. A gente saiu normal. Porque quando a gente saiu de Portugal, a gente ainda estava junto, né? Tava tudo bem. Entendi. Assim. Então eu falei, no Brasil vai ser mais fácil eu me livrar dele, porque eu tô com a minha família. Sozinha eu não ia conseguir. Até que chegou num ponto que ele me ofereceu dinheiro para ficar com ele. Falou, fica comigo, eu pago tudo que você quiser, porque a gente passou por uma situação muito difícil em Portugal, que eu tive que sair para trabalhar. Aí você não pediu, tipo, 10 milhões de reais? Fala, tá bom. Né? Eu super aceito. Bota 10 milhões na minha conta e a gente conversa. Aí depois você que dá o golpe. Que sonho! Né? Sim. Tô brincando, gente, tô brincando. Poderia ter pedido. Mas não ia funcionar, né? Não, eu acho que o desgaste... Nossa, você se desgasta muito não, pra sair disso. Claro, imagino. Porque o que a gente está falando é uma questão emocional, não é só o dinheiro, porque a pessoa está envolvida emocionalmente. Aí mexe com várias coisas, né? De novo. E olha, uma moça bonita, que pode ter, assim, uma relação saudável, como todo mundo, né? Mas vai caindo, vai acreditando. Mas vem cá, só para entender, quando você descobriu que ele não tinha 42 e sim 58, já não te caiu a ficha que estava estranho? Sim, mas foi depois disso que eu comecei a descobrir outras coisas e juntar provas, porque ele é um fantasma. Ele usava o nome do pai dele a vida inteira para aplicar golpes. A diferença era que ele tinha um sobrenome a mais, mas era o mesmo nome do pai. E todo mundo acreditava. E hoje em dia, se você procurar alguma coisa no nome dele, você não vai achar absolutamente nada. Onde ele está hoje? Eu acho que ele está em São Paulo, na Praia Grande. Entendi. Eu acho. Doutora, a mulher é suscetível a esse tipo de golpe mais do que homem ou é tudo igual? Olha, a chance da mulher cair é mais fácil, porque ela vai muito pelo emocional. Então, esses golpistas vão ali adquirindo a confiança cada vez mais, até que ele dá a investida, dá o golpe. Nunca é de início, Lu. Sempre ele tem que conquistar
completamente a confiança dessa mulher para dar o golpe. Isso, às vezes, demora meses, anos, o desfecho demora. Ele está lá, perseverando naquilo para conseguir o que ele quer. Ele não desiste. E ela vai confiando cada vez mais. O tempo vai passando, ela vai confiando. Imagina, quando que você vai achar que um homem que está te tratando super bem, está ali com você no dia a dia, você não vai desconfiar. Até que ele já conquistou sua confiança e começa. Bom, vamos assinar isso, então Vamos você fazer me dá isso, né? aquilo. Começa a colocar um monte de coisa que ele tem interesse. E ela vai cedendo. Olha, vamos abrir um negócio? Ela cede, porque ela já confia nele. E aí, quando ela vê aquela decepção muito grande, muitas caem numa depressão muito forte. Então, Difícil. é ficar esperta. Ficar esperto. Por isso que a gente faz programa assim, né, Eliana? Porque Sim. as mulheres, às vezes, estão ali... E o problema é o seguinte, você tem uma desconfiança e não vai atrás. Naquela primeira desconfiança, você tem que ficar esperta. Eu acho que amor e dinheiro é uma coisa que não se mistura, né? Então, para começar, quando começa a misturar as duas coisas, você já pode falar, mas peraí, como assim, não é? Total. Já começa aquela Mas situação. a mulher está tão apaixonada, Lu, que ela não quer saber. Então é aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Então eu não quero nem ver que ele é isso para não ter que tomar uma Pra não atitude. ter que lidar com isso. Isso. E ele estava dando golpes em outras mulheres também? Tava em outras mulheres. Uma vez ele tinha um cartão, logo no começo que a gente começou a namorar, ele tinha um cartão do banco com o nome de uma outra mulher, que inclusive ela tem o mesmo nome que eu. E eu perguntei para ele, eu falei, por que você usa o nome com cartão de uma mulher, supostamente, né? Não sei quem é. Ele, não, são coisas da empresa, você não entenderia. Entendi. E você deixou por isso mesmo? Sim, deixei por isso mesmo, mas sempre, né, pensando por que o cartão da empresa com o nome de uma mulher. É sem estranho que- esse nome da mulher com o mesmo nome que você, hein? É super coincidência. Hoje eu falo com ela, porque... ela existe mesmo. Ela existe, ela é a ex-namorada dele, ele deixou uma dívida no nome dela de R$300 mil. E ela também não foi atrás de fazer um boletim de ocorrência ou de colocar um advogado, porque ela não tem como provar, porque é ela que assinou tudo, tudo coisa dele. Nós fomos viajar para Cancún no final do ano de 2018. Era coisa assim, oi, tudo bem? Eu estou precisando de tantos mil reais. E ela ia e depositava na conta dele. Gente, por quê? Assim, não sei como que ele fazia com ela. Ela não falou nada pra você por que ela fazia, pagava as coisas? É a mesma coisa que eu, é que ele enganava ela de um jeito que ela acreditava, só que ela era mais boba, né? Porque ela ficou com ele 7 anos. Ela demorou 7 anos para poder descobrir, e porque eu fui atrás dela para contar o que realmente estava Sim. acontecendo. Porque senão, até hoje, eu acho que ela não saberia. Que loucura isso, né, gente? Sim. A internet virou um grande cupido, mas palco também de golpistas do coração. A Indaiara foi vítima de um desses golpes e vai contar a sua história até para ficar todo mundo esperto, né? Coloca aí. Luciana Gimenez, a Indiara, teve um namorado virtual, se apaixonou por ele, mas foi vítima de um golpe. Indiara, como é que você o conheceu? Através de um aplicativo de relacionamento. Tá. Eu conheci ele em novembro, nos relacionamos durante um mês através de mensagens. Eu conheci pessoalmente ele em dezembro, ele inclusive passou Natal comigo, com a minha família. Um mês depois. Isso, conheceu meu filho e ao regressar de uma viagem em janeiro, ele me contou que estava desempregado, que precisava pagar as pensões dos filhos. Ele tinha 2 filhos, senão ele ia preso, tinha que pagar seguro do carro, prestação do carro. Eu fiquei um pouco abalada. Por quê? Com a situação das crianças. Tá. O fato delas não receberem a pensão. Eu também tenho um filho, me coloquei no lugar também das mães. Na época, eu passava pela mesma situação com o pai do meu filho, de pagar pensão quando queria, o valor que queria. E aí eu fiquei, vamos dizer assim, emocionada. Claro, você ficou abalada emocionalmente. Quanto ele te pediu? R$4 mil. R$4 mil. R$4 mil. E depois que você emprestou o dinheiro, o que aconteceu? Uma semana após, exatas uma semana, ele sumiu, me bloqueou de todas as redes sociais, WhatsApp, Facebook, enfim. Sumiu, não conseguia rastrear, também bloqueou a minha família, as redes sociais de toda a minha família. Você foi vítima de um golpe. De um golpe. E você nunca mais o viu? Nunca mais. Eu sei que ele mora no Rio de Janeiro, que ele era carioca, mas nunca mais tive contato.
De repente ele está assistindo esse programa, o que você diria para este rapaz? Tomar vergonha na cara e não fazer isso com mais ninguém. Não usar os filhos dele para fazer isso com mais ninguém. Vamos conversar agora com a Glauci Lima. Ela criou um grupo que ajuda vítimas de golpistas que atuam na internet. Eu vou falar boa noite. Glauci Lima, tudo bem, Glauci? Cadê a Glauci? Aqui. Tudo bem, querida? Boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Ô, Glauci, voltando ao skimmer, como é que funciona? Então, o cara, como é que ele chega na mulher, no golpe do skimmer? Site de relacionamento. Hã? Site de relacionamento. Tá. Todos os sites de relacionamento, eles montam os perfis falsos, com fotos de soldados americanos, engenheiros, modelos e tudo mais. Negócio organizado, tá? Aí eles se aproximam da mulher depois de fazer uma investigação no perfil. Ter certeza que a mulher é viúva, ter certeza que a mulher tem uma condição de vida um pouco melhor, né? Aí se aproxima. A primeira mensagem normalmente é se apresentando. Quando ele está usando farda do Exército dos Estados Unidos, normalmente eles dizem que estão em missão de paz, né? E A cara. Normalmente eles dizem isso. Desde 1988 eles dizem isso. É um golpe organizado. Um golpe organizado. É uma quadrilha, né? Aí vai. Aí conta. Aí eles montam esse perfil, se aproxima das mulheres. Depois de um tempo, eles alegam que porque estão em missão de paz estão sem dinheiro, que o Exército não está pagando. E aí o Exército americano. O Exército americano não está pagando, imagina o resto, né? Tá. Aí eles alegam, ou se não encontraram uma grande quantidade de dinheiro e documento e precisa mandar para a vítima. Então, quando eles dizem que o material chegou normalmente no aeroporto, começa-se a pedir, aí entra uma pessoa do Brasil, né, em contato com essa vítima, e aí essa pessoa começa a pedir taxas disso, taxa daquilo, tá para liberar, e a pessoa vai pagando. Caixa de quê? De liberação Agora, por que uma pessoa mandaria dinheiro num relacionamento que ela nunca nem viu o cara? Pois é. Eu acho que elas realmente acreditam. É que a gente lida com dois tipos de vítima. Você vai lidar com aquela vítima que normalmente acredita mesmo que está falando com uma pessoa, que está tendo um relacionamento sólido, e você vai ter a outra... Pela internet? Pela internet. E você vai ter a vítima que acha que vai ter uma condição melhor, um pouco de vida. Então, ela acaba investindo para ter os recursos para chegar até ela, porque muitas vezes ele fala, olha, eu estou te mandando tanto em dinheiro, né? Aí ele frauda um monte de documento. Ele fala que vai mandar dinheiro. Sim. Aí ele frauda um monte de documento, de extrato de banco e tudo mais, e manda para ela, alegando que vai comprar casa no Brasil, que vai vir morar com ela aqui, com família e tudo mais. E a vítima começa a pagar um monte de taxa para poder receber. Mas está vindo o dinheiro... ela paga taxa para receber o dinheiro. Tudo que eles mandam tem taxa para pagar. Mas nunca recebe nenhum dinheiro? Não, nunca recebe nada, né? Então, mas como assim? Então, o cara fala, olha, eu vou mudar para o Brasil, preciso te mandar... É grande o valor? Tem valores grandes. Tipo? Chega a $1.000, $1.500 que eles falam que vão mandar... $1 milhão. Eu já peguei vítima nessa quantia, eles alegando que ia mandar. Tá bom, então eu vou te mandar $1 milhão para você comprar uma casa. São 5,5 milhões de reais. Sim. Só que para receber esse dinheiro eu preciso fazer o quê? Você tem que pagar uns R$300 mil. Uns R$400 mil. Depende. Ou senão ele começa a pedir 50, depois sobe para mais 50. Mas a pessoa não se toca na primeira vez que não veio o dinheiro? Algumas mulheres se tocam. Outras não. Tadinhas. Tem mulheres que não chegam a ser vítimas de fato, né? Elas se tocam antes do fato acontecer e cair no golpe. Agora, tem outras que não, tem outras que caem mesmo no golpe. E a gente tem um problema muito grande hoje em São Paulo, porque não existe tipificação desse crime, né? Porque não é estelionato. Não é? Não. É porque, na realidade, é verdade. Não é estelionato. Porque a pessoa manda voluntariamente. Sim. Eu sei. Minha mãe acabou de passar por um negócio igual. Isso. Entendeu? Então, e como a pessoa manda por vontade própria, o banco fala não. Apesar que está mudando isso, tá? Mas, normalmente, era assim. O banco fala, não, você fez por vontade própria? Só que não, né? Então, eu entendi, é um crime, e que bom que você fez essa história, você está protegendo as mulheres. Por que você resolveu fazer isso?
Você caiu também? Não, nunca caí nesse golpe. Em 2009, 2010, uma amiga minha da Alemanha caiu. E quando ela veio falar comigo, eu não conhecia esse tipo de golpe. Então eu não conhecia assim, nem o golpe, nem referências no Brasil sobre ele. Sim. Aí eu comecei a entrar num monte de grupo americano, que foi onde eu comecei a achar mais relatos, né? Aí eu trabalhei nesses grupos americanos por 2 anos. Aí depois eu comecei a entrar em contato com a polícia de Abuja, na Nigéria, porque nós conseguimos descobrir quem era a pessoa. E nós conseguimos, junto com a polícia, prendê-lo em Abuja. Depois de 50 e-mails por dia, você eu ficou mandando bem engajada 6 meses. nisso? Sim, sim. Minha amiga ficou muito ruim, ficou muito mal. E você é focada, então? Aí nós montamos... Aí eu saí dos grupos americanos e montei um grupo internacional nosso. Ô, Eliana, é interessante esse tipo de golpe, e eu vou te perguntar como que a lei poderia ajudar, porque é um golpe mesmo, só que é um golpe emocional. A pessoa é levada a acreditar numa história e ela faz, por livre e espontânea vontade, uma transferência, 2, 3. Como que será que a lei, que a polícia, como é que vamos proteger as pessoas? Porque se ela faz isso voluntariamente, mas na realidade é um golpe, né? Olha, eu sou um pouco mais radical. Eu entendo que seja estelionato por ardil, né, ou fraude. Se utiliza de uma foto, se utiliza de uma remessa de dinheiro. Então, para mim, ainda existe o estelionato. É fraude, né? É fraude. Sim. Né? Bom, É o estelionato com esta fraude do uso deste ardil, sim, que sempre é com uso de ardil, mais mentiroso, mais emocional, né? O que importa, que eu acho, é exatamente as pessoas entenderem que hoje esses golpes pela internet são provedores estrangeiros e que nós conseguimos chegar até esses provedores. é isso aí. Porque tem um Em IP, algum tem momento tudo, né? vai ter um Não, IP. não, quando quer chegar, chega sim. Claro. Só que assim, hoje, para a senhora ter uma ideia, nós estamos vivendo ainda uma situação muito mais complicada, Luciana. Nós temos em São Paulo uma quadrilha deles aqui, atuando aqui, que estão pegando meninas brasileiras para emprestar conta por 5% do valor que é depositado. Fazer o quê? A menina abre uma conta no banco. Sim. Né? Aliás, abre em 5 bancos. 5, tá. Aí eu vou receber o dinheiro, só que na sua conta te pago 5% e depois você me dá o dinheiro. Sim, o negócio está ficando cada vez pior. Tá. E o pior é que agora está no nosso quintal, né? Não, mas é melhor, porque pelo menos aqui dá para pegar, né? Não, não pega. Por que não? Porque não pega. Vai pegar. Eu tenho... Não, olha, eu Você tenho conseguiu pegar lá na 50 Nigéria? mas foi sorte, porque foi só... Não, você vai conseguir. Agora aqui, as mulheres vão na delegacia fazer BO, sabe o que falam? É um golpe, a gente não pode fazer nada. Elas vão embora. Eu sei, eu ouvi isso. Outras não vão porque tem vergonha da própria situação que elas enfrentam na delegacia. Então, acho que essa mentalidade da mulher e do outro lado, de que atende a mulher, precisa mudar para realmente a gente poder fazer alguma coisa. A Marileide Anderson é uma brasileira que mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos e um antigo companheiro dela foi preso após tentativa de extorsão e a história dela parece ter saído de uma série de televisão, uma loucura. E saiu mesmo. Eu quero entender mais. Coloca aí. Luciano Gimenez, nós vamos conversar agora com a escritora Marileide Anderson, que vive nos Estados Unidos e foi vítima de John Meehan, um golpista conhecido que inclusive teve a história contada numa série da Netflix. Olha, mãe, tem alguma coisa errada com ele. Não tá vendo isso? Primeiramente, muito obrigada, Marileide, por conceder essa entrevista pra gente. Conta como é que você conheceu o John Meehan. Eu conheci John Meehan no hospital, em San Diego, no Kaiser Permanente, no dia 13 de outubro de 2012. Você estava num hospital, né? Você recebia atendimento e ele dizia que era médico. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia de tumor, tinha um tumor na cabeça, né? E foi exatamente no outro dia, eu acordei meio dopada e ele estava do meu lado, passando a mão na minha cabeça, com a roupa de médico, se passando como meu anestesista. Como é que ele te seduziu, Marileide? E nós trocamos o telefone por ser médico. Se precisasse de alguma coisa, entrava em contato, tá? E assim nós começamos o nosso contato e também um relacionamento.
quando você percebeu que havia algo errado? Toda vez que a gente saía para jantar ou se encontrava, ele sempre tocava no assunto assim, que antes de eu começar meu divórcio, eu já deveria ir pedindo dinheiro para o meu ex, que meu ex é um empresário. Então, ele sempre dizia assim, você deveria, pelo menos, já botando dinheiro na minha conta, não deixe no seu banco, ele vai tirar, ele vai mexer. Sempre ele insinuava muito em dinheiro. O assunto dele não era relacionamento. Sempre o assunto era dinheiro. Uma colega minha falou, vamos investigar esse cara, vamos pelo Google, olhar o que tem, vamos pegar o nome dele. Aí eu encontrei vários, que ele já tinha sido preso em Ohio, e ele já havia matado o irmão dele. Eu imagino que é difícil relembrar essa história. E você passou, inclusive, a dormir com uma faca. Então, na minha casa, tinha uma ladeira assim, uma escadaria, e quando você desce, tinha um sensor. Que esse sensor, ele exatamente avisava, acendia, né, a luz quando alguém passava. E eu percebia que de meia-noite, tipo 2 horas, 3 horas da madrugada, acendia a luz. Era alguém descendo a escada. Aí foi quando eu comecei a dormir com faca. Marileide, depois de descobrir tudo isso, o que você fez? Liguei para a polícia de Laguna Beach, que era do condado de Laguna Beach, né? Quando ela disse que precisava do nome dele completo, eu armei para ele, né? Falei, John, tô querendo comprar uma casa para nós dois. Aí eu combinei com o corretor nessa época, né? Falei com o corretor, falei assim, aqui ele gostasse, ela tinha que disfarçar e dar a entender que essa casa já estava reservada. E na hora que ele falou que gostou realmente, ela disse, então tá, essa casa está reservada, mas se você quiser, você tem que passar um cheque, pelo menos de algum valor, entendeu? Ele passou o cheque e estava o endereço dele, Catedral City, e foi preso exatamente no outro dia, de meia-noite. É isso aí, estamos de volta com o nosso Super Pop de hoje, mais uma vez falando de um assunto que é muito atual, né? A questão do golpe na internet, a questão do estelionato emocional, né? Que a gente estava falando, que é uma coisa um pouco sentimental, estelionato sentimental. E antes de ir para os comerciais, eu mostrei o caso da Marileide Anderson, e ela é uma brasileira que mora nos Estados Unidos. Você acredita que a história dela virou série de televisão? Como é que faz para detectar uma personalidade? Vou perguntar para a psicóloga, para uma mulher entender que está lidando com um psicopata, com uma pessoa que tem uma mentalidade doentia, que está criando situações. Quais são os sinais? É difícil, Lu, Difícil, porque né? pessoas más, psicopatas, elas simulam muito bem. Então, não é uma coisa fácil. A princípio, elas parecem ser pessoas ótimas, né? Então, ela vai seduzindo, cativando o outro, vai indo. Só com o tempo é que a pessoa vai perceber que ela está na mão de um psicopata, de um sociopata, estelionatário e tudo mais. Difícil. Agora eu vou falar com você que está na sua casa. Feche os seus olhos e pense no seu maior sonho. Um carrinho zero na garagem, levar toda a família para uma viagem inesquecível. Agora imagine poder realizar investindo menos de 75 centavos por dia. Então, pode parar de sonhar, porque no Festival de Prêmios, realizando sonhos, eles vão virar realidade. Então, corre. Se você já é assinante, continue investindo e caso ainda não seja, acesse agora redtvplus.com.br e aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Está na hora de realizar os seus sonhos aqui no Festival de Prêmios da Rede TV. Bom, né? Então, depois dessa, eu vou para os comerciais e eu já volto. É isso aí, estamos de volta com o nosso Super Pop de hoje. E muito bom o programa, né? Porque é um alerta. As pessoas, quando estão, às vezes, envolvidas na história, elas param de realmente reparar o que está acontecendo. E eu acho, a gente falou uma coisa, né, Eliana, que emoção e dinheiro, né, não se misturam. Então, eu acho que quando começa a falar, eu te amo, minha paixão, tal, mas me empresta aqui, me dá aqui. Não estou dizendo que não seja verídica a situação, mas dá para dar uma checadinha, né? Eliana Passarelli, eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigada. Estava sentindo a sua falta. Obrigada. Volte sempre agora. Sempre. Muito obrigada, viu, minha querida? Eu que agradeço, viu? Uma honra sempre. Eu quero agradecer a Marilene, psicóloga,
psicóloga, que realmente cada vez mais a gente está precisando é de terapia. Obrigada, viu, minha querida? Eu que agradeço, Lu. Quero agradecer a Glauce. Glauce, muito obrigada. Obrigada a você. Olha, não deixe de acreditar que você vai poder ajudar aqui no Brasil, não, porque eu acredito que você é sagaz, você vai conseguir. Vamos ajudar sim. A gente precisa mudar algumas coisinhas, mas a gente vai conseguir sim. Eu queria também agradecer a Jéssica. Muito obrigada, viu? Boa sorte. Eu tenho certeza que você vai arrumar outro relacionamento maravilhoso. Obrigada. E fica esperta, né? Queria agradecer a todos vocês. Muito obrigada. Boa noite. Tchau. Valeu, obrigada.